O nosso próximo convidado vai falar sobre inteligência temporal, Zeitgeist. A gente fala muito na moda, como a moda ela é um reflexo do seu tempo, do espírito do tempo, porque ela está sempre acompanhando, muitas vezes antecipando tendências e coisas que ela está vendo acontecer. É uma conversa constante entre a rua, ou a vida, né, em volta, e aquela criação que está dentro do repertório de cada criador, mas sempre trazendo uma conversa, um diálogo com a realidade, com o tempo, né, com esse espírito do tempo. Então, Gustavo, pedi para você vir. Gustavo. Todo mundo está me ouvindo? Sim? Então a gente vai começar, desculpem o atraso. Acho que esse nosso início tem uma conexão muito grande com o que a gente vai falar agora, porque a minha primeira pergunta para vocês é saber como que está a relação de vocês com o tempo de vocês. Tá. Né? Obrigado, Shelly. Como que é a relação de vocês com o tempo? Alguém pensa nesse assunto? Alguém... A gente estava falando agora de manhã com a Lília sobre o futuro. A gente estava conversando sobre o que vai acontecer no mercado de trabalho, quais são os próximos movimentos do ponto de vista das nossas formações, de aprendizagem, de educação. A gente está o tempo todo falando sobre o futuro e a gente para pouco para pensar o quanto o futuro ele faz parte, na verdade, desse assunto maior que é o tempo. Meu convite aqui agora para a gente começar eu sei que a gente está num ambiente que a gente está se escutando pelo fone, mas eu queria que vocês virassem para quem está do lado de vocês e comentassem pelo menos uma referência de algo que vocês conhecem que tem a ver com o tempo. Pode ser um filme de ficção científica, um livro, algum evento que vocês foram recente ou que vocês ouviram falar. Comentem com a pessoa do lado alguma coisa que vocês consumiram sobre tempo. Amei. Beleza? Beleza, eu conto. Ah. Aí tem a Muito bom. Eu não conheço esse, mas é a segunda pessoa que me fala nessa dinâmica. Vou procurar. Gente, tá. Vou pedir para vocês voltarem para cá, para a gente conversar juntos. Meu nome é Gustavo e eu estudo tempo. Eu geralmente faço essa dinâmica no início de atividades, de cursos em que a gente está estudando tempo. Imaginem que se nesse grupo a gente fizesse um grande círculo e que cada um fosse falar o seu aprendizado, ou o seu filme, livro, série sobre tempo. A gente ia demorar 1 hora aqui, mais tempo do que eu estava tentando ligar minha apresentação, só contando os nossos filmes. Mas da gente virar para o lado ao mesmo tempo, a gente consegue contrair essa nossa experiência e fazer com que muitas referências sejam compartilhadas nesses 2 minutos que a gente conversou. Assim como a gente fez essa contração do tempo para falar muitas referências diferentes com nossos colegas aqui ao lado, a gente também vive algumas experiências em que a gente dilata o tempo. Vocês vão ter a oportunidade de observar a exposição que está aqui embaixo e vocês já devem ter tido essa experiência numa exposição de notar que se você entra numa sala, numa galeria, num museu e você tem uma parede cheia de obras de arte, a primeira coisa que a gente faz é tentar ver todas ao mesmo tempo. Mas se você entra numa galeria e tem uma parede com um quadro e existe um corredor que você vai para uma outra parede com outro quadro, você começa a se permitir prestar um pouco mais de atenção em cada uma daquelas obras
e você, aquele curador daquela experiência, ele dilata a tua experiência no tempo para que você observe com mais atenção cada uma daquelas obras, ao invés de tentar ver tudo ao mesmo tempo. Dentro da Torus, a gente estuda como as pessoas se conectam com o tempo em diferentes áreas do conhecimento. A gente conecta pessoas que estão buscando esses aprendizados a partir da psicologia, da neurociência, dos campos da tecnologia, das artes, da sociopolítica, da economia. E eu vou compartilhar hoje aqui com vocês alguns dos aprendizados das nossas sessões de estudo sobre tempo e vou tentar dar alguns caminhos do que a gente pode fazer com tudo isso, com todo esse conhecimento sobre tempo. Primeiro que o tempo, quando a gente começa a conversar, ele não é o mesmo para essa palavra que a gente denomina tempo. A gente tem vários tempos diferentes. O primeiro é o tempo cosmológico. O que é o tempo cosmológico? É o tempo das estrelas. Imaginem que os caçadores-coletores, quando viviam lá nos tempos primitivos, eles observavam as estrelas e se moviam a partir do que eles viam de mudança no mundo. As estrelas pareciam fixas em um ponto no céu toda noite. Então parecia que as coisas não mudavam tão rápido. E de fato, quando a gente pensa nessa escala cosmológica, as mudanças elas são um pouco mais devagar do que o que a gente está habituado a conversar aqui entre a gente. Esses caçadores-coletores, um dia, aprenderam a observar o tempo da natureza. E na natureza, esse tempo ele é um pouco mais cíclico e mais rápido do que nas estrelas. A gente começou a perceber que, ao longo do ano, algumas coisas se repetiam. E nesse tempo, nesse entendimento do tempo, a gente conseguiu dominar a natureza e, a partir da agricultura, construir as primeiras cidades. Conseguiu se fixar em alguns pontos para que, a partir do cultivo, a gente conseguisse, entendendo o tempo do que estava sendo plantado, morar naqueles lugares. Esse tempo que estava movido pelas estações do ano, que ainda assim você tinha um tempo de plantar, de semear, de cuidar, de colher, ele acelerou um pouco mais quando, depois dessa revolução agrícola, a gente viveu a revolução industrial. Na revolução industrial, nosso relógio passou a funcionar a partir de uma lógica de dia e noite. Dia e noite, a gente acorda, tem que sair para trabalhar e volta para casa pensando, tenho que descansar para amanhã voltar para esse mesmo ciclo. Então essa nossa ideia de um ciclo natural a partir do ambiente ao nosso redor, ele entrou nesse ciclo industrial em que a gente opera a partir de uma lógica dia e noite. Quando a gente viveu a revolução digital, a gente perdeu essa ideia do relógio das 24 horas de trabalho e a gente passou a estar conectado o tempo todo e que, ao mesmo tempo, isso trouxe uma necessidade e uma urgência da gente estar o tempo todo consumindo o que está acontecendo online. E aí esse tempo que era do dia e da noite, ele passa a acontecer em 1 hora, em 1 minuto, e às vezes em 1 segundo, quando a gente vê a quantidade de vídeos que sobem por minuto na internet, por exemplo. Mesmo assim, a gente ainda está pensando nesse tempo numa escala humana. Esse tempo era conhecido pelos filósofos gregos a partir de 2 conceitos que eu quero apresentar para vocês, que é o Cronos e o Kairos. O Cronos é esse tempo do relógio, onde a gente pensa, nossa, está demorando para começar, nossa, mas eu tenho às 3 da tarde uma outra atividade, eu tenho que acordar cedo para conseguir chegar nesse lugar, eu estou num tempo do relógio. E existe um outro tempo, que é um tempo subjetivo, que os gregos chamavam de Kairos, que é esse tempo do coração, que é um tempo em que, quando você começa a ler um livro, você de repente se perde na leitura e entra num fluxo que, quando você vê, pode ter passado só 30 minutos, mas você estava ali mergulhado na história e parece que você viveu dias e dias. Ou o contrário, que você passa muitas horas e que de repente pareceu assim, nossa, mas foi tão rápido. Os gregos chamavam esse tempo de Kairos, e o Cronos, esse tempo do relógio, era esse tempo que devora a gente, né, que corre atrás da gente. Cronos era o titã que foi pai de Zeus, e que ele devorava todos os deuses que nasciam para não perder o controle. Então a gente entende que Cronos é o deus, o titã do controle, e o Kairos é esse tempo subjetivo que cada um tem uma experiência diferente. Para além do Cronos e do Kairos, hoje eu vou comentar um pouco com vocês também
uma perspectiva de tempo quântico, que é um tempo que não está nessa escala humana que a gente falou até agora, e é um tempo em que a física ainda está começando a compreender, mas que quando a gente se conecta a algumas culturas ancestrais, a gente começa a ter alguns aprendizados do que pode vir a ser esse tempo. Para a gente começar, então, né, nesse tempo dos ciclos naturais que eu estava comentando com vocês, queria apresentar, vou compartilhar hoje com vocês uma série de referências para quem estiver interessado em saber mais sobre o tempo. O primeiro dele é o calendário da era humana. O Kurzgesagt é um projeto em que ele busca traduzir, ele é um canal no YouTube que busca traduzir assuntos complexos de formas simples para pessoas que estão acompanhando esse canal na internet. E o Kurzgesagt foi estudar o que aconteceu antes desses 2019 anos de história que a gente conta no calendário gregoriano. Esse calendário é uma convenção. Em algum momento a gente estabeleceu essa contagem. Mas a gente teve muita história humana antes desses 2000 anos. E, como a gente ignora muitos desses feitos, o Kurzgesagt propôs esse calendário em que a gente adiciona 10 mil anos antes dos 2019 que a gente conta até agora, para considerar todos os feitos humanos, desde a primeira construção, a primeira grande construção humana, que foi a primeira grande cidade há 10 mil anos atrás, então eles adicionaram esse 1 na frente do calendário para facilitar. Recomendo a vocês conhecerem o Kurzgesagt, mas mesmo essa lógica de compreender o tempo a partir do que foi e do que é até agora, quando a gente olha essa perspectiva humana, ela vive dentro de uma perspectiva muito linear, onde a gente ouviu em que a gente veio de um antecessor, que antes veio de uma espécie antecessora, e todo mundo conhece esse gráfico em que a gente vê essa evolução das espécies, em que a gente foi se tornando uma versão melhor de nós mesmos até chegar no hominídeo de hoje. Porém, esse gráfico, ele é uma hipersimplificação do que, na verdade, foi um caminho muito mais caótico. A gente, na verdade, se ramificou em muitas espécies, e entre essas muitas espécies, por sinal, uma delas é a que está contando essa história aqui agora. E aí parece mais fácil a gente contar, simplificando e falando só desse tempo mais recente, ou só dessa espécie mais próxima. Mas mesmo esse tempo dos homens, biológico, que eu estou comentando aqui, das espécies, ele também é muito mais múltiplo quando a gente explora, por exemplo, o tempo cultural desses homens. A gente percebe a quantidade de povos que hoje a gente conversa muito pouco entre a gente sobre eles e que compõe essa história que nos trouxe até aqui. Só que esse tempo humano, seja biológico ou cultural, ele é só um pedacinho dessa história. Porque dentro dessa grande biosfera entre animais, plantas, fungos e todos os seres que existem, a gente, se eu der um zoom aqui nesse mapa, a gente está dentro desse pedacinho aqui, entre os animais, e se eu der mais um pouco de zoom, a gente é essa espécie aqui, os Homo sapiens. E a gente conta a história do nosso tempo somente a partir da lógica dessa única espécie. Ou seja, a gente tem um viés muito limitado do que é o tempo do nosso planeta e o tempo do que está acontecendo ao nosso redor. Esse tempo dos homens, ele é conhecido como antropoceno. Essa era em que os homens passaram a interferir no planeta como um todo. Mas já existem autores que dizem que a gente está vivendo o início dessa próxima fase, do momento em que o planeta não será somente dominado pela intervenção humana, mas do que virá a seguir. O James Lovelock, ele é um autor que completou 100 anos agora em julho. E há 50 anos ele escreve sobre as transformações que estão acontecendo no nosso planeta. Ele tem uma teoria super famosa que chama Teoria de Gaia, em que ele diz que o planeta como um todo, ele é um único ser vivo e que nós somos, assim como o nosso corpo, tem várias células, mas a gente se entende como um indivíduo. O James Lovelock tem a teoria de que o planeta como um todo é um único ser vivo e que nós somos essas células desse planeta. E que a gente ainda só não despertou essa consciência de que todos nós fazemos parte do mesmo organismo. Ainda avançando nessa lógica de tempo.
quando a gente pensa, tá, mas o que é esse tempo que a gente está conversando? Por Aristóteles, tempo é a medida da mudança. Se nada está mudando ao seu redor, você não percebe o tempo passar. Se as estrelas parecem fixas no céu, se o ciclo da natureza demora 1 ano para a plantação voltar, ou se a fábrica tem esse ciclo do dia, ou se a internet te exige estar ali vendo o que os seus amigos postaram no Instagram todo dia, a gente acelera a partir do quanto a gente mede as mudanças ao nosso redor. E o Aristóteles já dizia isso há um tempão lá atrás. Na Torus a gente estuda o tempo porque a gente estuda as mudanças que estão acontecendo no mundo. A gente é um movimento que estuda como as pessoas e organizações se relacionam com o tempo e como elas se relacionam para navegar por essas mudanças que estão acontecendo na sociedade ao nosso redor. Hoje o nosso trabalho é focado em desenvolvimento de estudos do tempo, então a gente trabalha com pesquisa, com curadoria de conhecimento, com consultoria de inovação para empresas e organizações que estão buscando se relacionar com essas mudanças que estão acontecendo ao redor. A gente faz um trabalho muito forte em desenvolvimento de comunidades, porque não adianta a gente só jogar um monte de informação sobre as mudanças e tentar navegar por elas sozinhos, então é super importante a gente aprender a navegar por essas mudanças em conjunto, assim como o James Lovelock sugere, como um único organismo, né? Seja esse organismo uma empresa, uma família, um grupo de amigos, uma sociedade. E a gente desenvolve experiências de aprendizagem. A gente desenvolve esses estudos sobre tempo, em que a gente não só ensina, mas a gente desenvolve essas experiências como uma lógica de ensinar e aprender em conjunto. Porque assim como eu vou ter algumas lentes sobre a minha experiência no tempo, vocês vão ter outras lentes a compartilhar. A gente não trabalha sozinho, eu fundei a Torus e eu sou de Belém do Pará. Hoje eu moro em Amsterdã e eu trabalho em rede com uma série de profissionais que estão no Brasil e estão fora do Brasil, muitos deles brasileiros, que estão tanto morando aqui no Brasil quanto morando fora, pessoas que não são brasileiras, que estão também espalhados pelo mundo, e de áreas do conhecimento muito diferentes. A gente trabalha em rede, a gente faz esse trabalho de desenvolvimento de rede, tem uma série de pessoas conectadas a projetos aqui com a gente que são parte da Torus e que a gente entende como essa força motriz do que a gente faz, que são as pessoas que têm as lentes sobre esses diferentes temas que a gente está compartilhando. São as pessoas que compartilham nessas nossas sessões de estudos do tempo as suas visões, os seus aprendizados, as suas lentes sobre as suas diferentes áreas do conhecimento, de psicologia, de neurociência, de ciência de dados, de economia, enfim. E o que a gente faz com tudo isso? A gente busca traduzir esses aprendizados a partir dessas 4 abordagens. A primeira delas é o pensamento crítico, a criticidade, que o que é que eu posso aprender a partir dessas lentes que a gente está compartilhando por aqui? Como que eu posso utilizar a minha criatividade associada a esses temas? Como que a gente pode construir novas narrativas que colaborem com essas mudanças que estão acontecendo na sociedade, que está na lente de comunicação, e como a gente colabora junto a esse grupo? A gente soma esses 4 6, 1/5, que é a complexidade. A gente não consegue pensar em nenhuma dessas lentes sobre estudos do tempo isoladamente. A gente precisa desse pensamento sistêmico, porque cada um desses assuntos, seja essa lente de mudanças na psicologia, na sociopolítica, na economia ou no mercado tecnológico, elas vão estar sempre influenciando umas às outras. A gente trabalha com uma série de parceiros que vão de universidades, empresas de produto, de serviços, empresas de inovação, empresas de pesquisa, que estão no Brasil e que estão em outros lugares do mundo. Eu vou comentar de alguns projetos, e aqui algumas das iniciativas que a gente já falou sobre, já fez parte em conjunto. E, apresentada a Torus, eu quero comentar com vocês uma perspectiva sobre o tempo que para mim é muito interessante. Na mitologia hindu, o tempo é representado como Shiva, a entidade indiana, dançando sobre um rio fluindo. E essa representação, para mim, é muito simbólica. Porque a gente está representando o tempo por uma entidade que está dançando, que está se movimentando. E sem esse movimento, sem essa dança, que é tanto o rio fluindo quanto a própria entidade dançando, a gente não tem o tempo. Só que, na verdade, a gente não tem um Shiva dançando ou um rio
sobre o qual ele dança. A gente tem milhares de rios e milhares de Shivas, porque o meu tempo é diferente da experiência do tempo de vocês. Tem um outro autor que tem uma perspectiva que eu acho muito interessante, que é o Carlo Rovelli. Ele fala sobre essa ordem do tempo. O que é esse tempo que não é único, porque em algum momento a gente já pensou, a física já compreendeu, que o tempo ele era essa entidade única em que, se todo mundo morrer, o tempo continua passando. E hoje a gente entende que, na verdade, não. O meu tempo, aqui, em cima desse palco, ele é ligeiramente diferente do tempo de quem está ali no chão, por conta da gravidade. Que a gente já entendeu que ele é ele é ligeiramente diferente do tempo de alguém que está no topo do Everest, ou de alguém que está se locomovendo muito rápido dentro de um avião, por exemplo. Por quê? Porque o tempo ele sempre vai demandar essa conexão com o espaço e com a nossa relação com esse lugar e com esse espaço físico onde a gente está também. E o Carlo Rovelli, ele é um físico italiano que ele vem estudando, ele é autor desse livro aqui, hoje ele tem uma teoria em que quando a gente chega nessa escala quântica, ou seja, nessa escala muito, muito pequena, a gente não tem nenhuma das leis físicas relacionadas a tempo que a gente conhece nessa experiência que a gente está tendo aqui. Por exemplo, o tempo, nessa escala quântica, ela não passa só do passado para o futuro, ele pode passar do futuro para o presente. Um fato pode influenciar o que o gerou antes dele ter sido gerado. Ele pode, dentro dessa escala, a gente pode, por exemplo, ter um tempo que é mais rápido para você e mais devagar para mim, e a gente pode viver, inclusive, uma experiência sem tempo nessa escala quântica. O que faz com que hoje a gente tenha uma série de pesquisadores testando. Semana passada a gente teve o primeiro teletransporte usando essa técnica quântica de algo que não tinha somente essa escala quântica, ou seja, algo numa escala molecular, mais próximo dessa nossa escala aqui, sendo transportado da Terra para um lugar no espaço em um tempo de 1 segundo, em um tempo que não necessitava dessa demanda do movimento. Por quê? Porque dentro dessa escala quântica, todas as regras que a gente conhece, elas não valem. O que faz com que muito do que a gente aprendeu até agora deixe de fazer sentido. Vou passar o livro para vocês darem uma olhada. E essa nova relação com o tempo que faz a gente pensar, pera lá, tudo que eu conhecia até agora não vale mais. O Carlo Rovelli ele foi buscar também em teorias mais ancestrais que possibilidades sobre o tempo podiam nos ajudar a compreender esse momento presente. E o Einstein já dizia que o tempo, na verdade, ele é uma persistente ilusão, que a gente não consegue provar o que exatamente é isso que a gente está chamando de tempo, mas que esse tempo continua se fazendo presente, porque mesmo Carlo Rovelli me dizendo que o tempo não existe, estamos aqui envelhecendo, estamos aqui com uma sociedade acelerada, estamos aqui lidando com as consequências desse tempo. Então, o que é esse tempo? É o que eu quero contar agora para vocês. Eu dividi esse bloco da nossa apresentação em dois blocos para a gente conversar sobre o tempo do indivíduo na sociedade, e eu vou compartilhar algumas referências com vocês sobre como a gente pode utilizar esse tempo a nosso favor, e depois eu vou falar um pouco mais desse tempo da sociedade influenciando o indivíduo, e falando um pouco mais sobre Zeitgeist. Sobre o tempo do indivíduo na sociedade. Quando eu estava vindo para cá, eu embarquei lá no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, e lá no aeroporto eu tirei uma foto do trabalho desse artista, que é o Martin Bass. Lá no aeroporto tem esse relógio em que ele desenha em tempo real as horas. Ele pinta no relógio de vidro e ele apaga minuto a minuto durante 24 horas. E esse é o trabalho artístico dele. Para dizer que ele faz isso em tempo real, mas o que é um tempo real? O que é o tempo de todo mundo? Que tempo é esse de todo mundo? Né? E o que custa esse tempo de todo mundo? O Felipe Zimbardo, ele é um psicólogo que diz que não existe um tempo de todo mundo. Que cada pessoa tem
um tempo diferente, que é orientado, influenciado pelo tempo de uma forma diferente. O que isso quer dizer? Quem aqui, com o trânsito que está, quando acordou e estava vindo para cá, pensou, nossa, estou atrasado, nossa, mas se eu tivesse saído mais cedo, ai, que droga, como que eu vou fazer para chegar? E a gente começa a pensar, por que eu fui dormir tarde ontem? Ah, mas eu sempre faço isso, porque eu sempre fico assistindo Netflix até tarde. E aí a gente vai olhar, revisitar toda a nossa vida para trás, e às vezes a gente até está lá esperando a hora do ônibus ou do metrô passar, e até está perdido nesse tempo, e até vê o ônibus passar, e nem presta atenção, porque eu estava na minha cabeça, eu não estava no presente. Eu estava naquele momento orientado ao passado. Tem pessoas que são orientadas ao passado com culpa, como eu comentei agora, em que a gente está, nossa, mas isso sempre me persegue, nossa, mas isso sempre vai acontecer, continua me aterrorizando até agora. E existem pessoas que têm uma relação com o tempo a partir de uma conexão com gratidão a esse passado. Que entendem que, mesmo quando eu vivi uma experiência muito traumática, essa experiência me moldou para quem eu sou hoje, me tornou mais forte. Hoje, inclusive, eu consigo olhar face a face, olhar de frente e ter uma postura que seria diferente se eu não tivesse essa experiência. Então, não vou colocar louros no trauma, mas sim, eu vou ser grato ao meu aprendizado a partir dessa experiência. Isso é entender o passado com gratidão e não com culpa. Assim como a gente pode olhar o tempo passado com culpa ou com gratidão, a gente tem uma série de outras relações com o tempo. Eu desenhei esse mapa para vocês. Vou sair aqui da frente para vocês verem. A gente pode se relacionar no passado com culpa ou com gratidão. No presente, a gente pode se conectar ao presente por uma perspectiva fatalística, ou seja, nossa, estou aqui preso mesmo nesse trabalho, todo dia eu tenho que estar aqui, vão me passar mais trabalho, então, deixa vir, vai ser isso mesmo. É aquela relação do ó céus, ó vida, ó azar, é isso que está acontecendo e não tem o que fazer. Mas tem gente que, na mesma conexão com o presente, se relaciona com o presente de modo hedonístico, ou seja, já que eu estou aqui vivendo o presente e o tempo não volta, vamos viver tudo o que é para viver e vamos aproveitar. É aquela pessoa que geralmente se preparou para fazer algo de um jeito, mas se as coisas mudarem no meio do caminho está tudo bem. Se você está andando por um caminho para um compromisso, mas um amigo te liga, te chama para fazer alguma coisa, você diz, quer saber? Vamos, depois eu faço essa outra coisa, porque você vive o presente. E existem as pessoas que se conectam ao futuro por uma perspectiva transcendental, que é aquele futuro em que a gente fala, um dia esse futuro vai chegar, mas não para mim. Um dia esse futuro vai atingir a sociedade, mas vai ser para os meus filhos. Não, um dia a minha empresa vai ter que mudar, mas não na minha gestão, o próximo diretor que vai fazer isso. Não, um dia esse cenário vai acontecer, um dia eu vou conseguir viajar o mundo. Mas isso vai ser só lá quando eu me aposentar, não tenho que botar energia agora. Ou seja, essas pessoas entendem que esse futuro está desconectado do presente. Um dia ele vai acontecer, mas eu não tenho que dar um passo para ele. Esse futuro está muito conectado a quem tem uma perspectiva, por exemplo, de eu quero aproveitar os meus feitos na vida, mas isso vai acontecer numa próxima encarnação, ou num próximo plano, ou numa próxima, ou pós-morte num paraíso, ou mesmo aqui na Terra, eu vou trabalhar e fazer tudo direitinho, não tenho que me preocupar que eu vou me aposentar e vou conseguir aproveitar a vida depois disso. Né? A lógica inversa é o futuro concreto. É quando a gente entende que não existe futuro senão a partir das nossas ações do presente. O futuro, se a gente o imagina como um castelo que está lá no horizonte, esse castelo ele se constrói a cada dia, a cada tijolinho que a gente coloca no nosso caminho. Se eu coloco muitos tijolinhos por dia, a cada dia eu vou estar mais próximo do castelo. Se eu demoro mais tempo, esse castelo está mais longe. O Felipe Zimbardo, inclusive, diz que, vocês se identificam com algum desses padrões por aqui? Ele diz que a gente não tem só uma orientação temporal, que a gente, na verdade, alterna entre muitas delas. Ele fez muitos testes sobre isso, ele é um psicólogo bem renomado de Stanford. E ele chegou nesse mapa de quais são as orientações temporais mais
mas presentes em pessoas que conseguem navegar por essas mudanças de uma forma interessante. São pessoas que têm uma alta relação, bem alta relação de passado com gratidão, fiz a onda bem alta aqui. São pessoas que têm alto para médio um futuro concreto e pessoas que têm essa relação mais média com o presente hedonístico. O que me chamou muita atenção quando eu vi esse mapa pela primeira vez, eu conheço esse mapa há 5 anos agora, e a primeira vez que eu vi o mapa eu era uma pessoa muito orientada ao futuro, eu sempre estava pensando na próxima coisa, no amanhã, o que eu vou fazer? Tá, eu estou fazendo esse projeto, mas o que é meu próximo passo? O que é meu próximo desafio? Para onde eu vou depois? E para onde isso vai me levar? E o Zimbardo diz que a gente não encontra significado olhando somente para os próximos passos, mas sim sendo grato aos passos que a gente já viveu. Porque só tendo um significado muito claro de onde a gente veio, a gente consegue traçar esse vetor para dizer que, ok, faz sentido dar o próximo passo para cá, para frente. Senão você está só se movendo sem saber muito para onde ir. Essa conexão, inclusive, se aflorou muito quando eu mudei para Amsterdã. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Quando eu cheguei em Amsterdã, eu cheguei bem próximo do final do ano. E lá eles não comemoram o Réveillon, ou o New Year's Eve, ou fim de ano, enfim. Lá eles comemoram esse feriado com o nome de Oude Jaar Safon. Essa palavra feia significa a noite de despedida do ano velho. E nessa noite eles celebram e são gratos por tudo que aconteceu de bom naquele ano. É uma noite de despedida, de nossa, vamos relembrar, rememorar tudo que eu vivi para estar preparado para o que vai acontecer no próximo ano. Quem aqui já viu alguma retrospectiva de alguma coisa acontecendo em outubro? Outubro a gente já está falando, retrospectiva 2019, estou desenhando 2020, chega dezembro, está todo mundo falando de 2020. Eu sou muito amigo da Bia Granja, da UPix, e eu gosto muito que todo início do ano ela faz uma masterclass que não é o que você deve ver em 2020 ou no ano seguinte. Ela faz uma masterclass de o que eu aprendi no ano que terminou. E é ótimo, porque você não está falando sobre algo que não aconteceu ainda. Você tem a certeza de dizer, não, eu vivi isso para dividir com vocês. Então eu tenho um aprendizado muito mais rico. Ter essa relação entre passado, presente e futuro mais balanceado é o que a gente estuda na Torus. E, assim como o Oude Jaar Safon, para contar mais uma lá de Amsterdã, eles, quando é seu aniversário, as pessoas não chegam e dão parabéns só para você. Na noite do seu aniversário, as pessoas dão parabéns para todo mundo que está na festa, independente de você conhecer ou não, porque elas estão parabenizando todo mundo que viveu aquele último ano com você e que você convidou para aquela festa de aniversário, porque você está celebrando o ano que terminou. Então, essa relação de balanço com o tempo faz com que a cidade seja uma cidade muito inovadora. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do quanto Amsterdã é conectada com tecnologia, com economia circular, com projetos de negócios inovadores e sustentáveis, mas é uma cidade em que as pessoas sabem viver e aproveitar o seu tempo sem uma aceleração, como a gente vive em São Paulo, por exemplo, ou em muitas outras capitais. As pessoas chegam às 5 da tarde, terminam o trabalho, vão para suas casas. Não, mas tem isso urgente para terminar. É urgente, mas a minha vida também faz parte desse ciclo do tempo, né? E essa relação de balanço me inspirou muito em buscar mais dicas de como a gente pode hackear essa nossa conexão com o tempo. No South by Southwest do ano passado, a Torus fez uma cobertura e uma curadoria que está disponível online e gratuitamente no nosso Medium, que é medium.com/toruscx, onde a gente compartilha uma série de aprendizados lá do South by Southwest. A gente faz mapeamento de festivais de inovação pelo mundo. E lá no South by Southwest, o Daniel Pink lançou esse livro ano passado, que é o When, os segredos científicos do timing perfeito. Então ele não é bem sobre tempo, mas é sobre timing. E é super interessante, porque com ele eu aprendi, por exemplo, que se chega no final da semana e você tem um monte de coisa na pauta ainda para resolver, quem aqui já fez aquela lista de to-do e chegou sexta de tarde e falou, ai tá, deixa eu ligar então para todo mundo e dizer, olha fulano, eu não consegui te passar um posicionamento ainda, mas eu não vou fechar essa semana sem falar contigo, e a gente acha que isso é bom. Mas nada vai se resolver naquela sexta, no final da tarde, porque você não está mais nessa energia, a pessoa não está mais nessa energia. Se você combinasse esse mesmo papo para ser na segunda de manhã, ou na segunda, depois do seu horário de organização,
no final da manhã, no início da tarde, você ia conseguir ter uma reunião muito mais produtiva. Essa é uma das dicas do Daniel Pink, como, por exemplo, o Neputino. O que é o Neputino? Ele diz que quando você está num momento que você precisa muito render, mas você está muito cansado, você queria descansar, ele tem uma dica sobre timing, que ele toma um expresso, bota um timer de 15 minutos no relógio dele e vai tirar uma soneca, depois de tomar o expresso. Porque ele sabe que, mesmo estando cansado, esses 15 minutos vão ser o tempo em que o expresso vai bater no teu corpo e às vezes você acorda até antes do relógio, mas você consegue ter aquela energia extra para produzir um pouquinho mais quando você realmente não consegue não descansar a tarde inteira, por exemplo, enfim. E a gente que, enfim, chega do almoço e está todo mundo, nossa, como eu faço para render agora? Essa dica dele do Neputino é um dos muitos aprendizados, entre vários outros que conectam a nossa vida pessoal, profissional. Na nossa relação com o tempo, eu também estudo alfabetização midiática, como a gente consome mídia e comunicação ao nosso redor. Porque hoje, cada vez mais, a gente entende que a nossa relação com as mídias está sendo baseada no tempo que você passa conectado a todas elas. A Netflix e a HBO, elas não brigam mais pelo investimento das produtoras. Elas se tornaram as grandes produtoras. Hoje elas brigam pela sua atenção. E a HBO, que produz o Game of Thrones, que você assiste uma vez por semana, somente durante 2 ou 3 meses no ano, só no domingo, mas no resto dos dias da semana você não tem muito o que ver na HBO, é muito fácil você dizer, vou cancelar a minha assinatura da HBO. Agora a Netflix, que todo dia no celular você está vendo alguma coisa, tem uma série que alguém te falou e um amigo te convidou para assistir outra coisa, está todo mundo falando desse outro filme. Ou seja, você está o tempo todo por lá, então tem mais valor para você. Hoje a gente vive uma época em que a moeda do nosso tempo ela não é mais uma moeda, ela é o próprio tempo. E a gente está aprendendo a converter essa mudança, porque inclusive a gente vende horas de trabalho em troca dessa moeda dinheiro, né? Só que a moeda de dinheiro, como o Mujica fala muito bem, a gente consegue de volta, mas a moeda tempo a gente não consegue de volta. Então a gente não deveria dizer que tempo é dinheiro, porque na verdade o tempo ele vale muito mais do que dinheiro. E a gente deveria pensar mais sobre o que a gente faz com o nosso. Vocês conhecem esse filme A Chegada? É um filme que para mim é muito, muito legal e que ele diz que para a gente desenvolver uma inteligência temporal, a gente demanda desenvolver novos códigos, novas linguagens. No filme, a personagem principal, ela entende que a gente não vai conseguir compreender a linguagem e o tempo da raça que faz parte do filme se a gente não compreender essa linguagem que para eles é circular, que para eles é um tempo que não é linear, não tem um início e um fim. O início e o fim se conectam e fazem parte de um ciclo. O meu convite aqui é que a gente passe a entender novas linguagens. Na Taurus a gente foi estudar não só esse tempo do presente, do Zeitgeist agora, mas a gente foi estudar como que as civilizações egípcias, maias, as civilizações africanas, as civilizações astecas, as civilizações indígenas brasileiras, como que essas civilizações representavam o tempo. E a gente achou esse ponto em comum em que, tirando essa nossa colonização europeia, esse entendimento que a gente tem desse tempo, cronos, do trabalho, as civilizações que tinham essa conexão mais profunda com a natureza, elas tinham um entendimento do tempo como circular, muito parecido com esse que a gente vê em A Chegada. Na Taurus a gente estuda esse espectro completo, e eu não vou me aprofundar muito nele, porque eu ainda quero falar sobre Zeitgeist para vocês, mas eu queria passar um panorama geral desse mapa do que a gente estuda como esse tempo integral. A gente vive no momento presente, a gente está aqui no momento agora. Existem correntes filosóficas que dizem que só existe o agora, que são os presentistas, que dizem que não existe nem passado e nem futuro. A gente vive agoras atrás de agoras. Existe também a corrente dos eternalistas, que na filosofia é a corrente em que diz que passados, presentes e futuros estão todos escritos e a gente não tem controle de nada, a gente está só vivendo esse tempo que passado, futuro, presente já estão ali definidos. Na Taurus a gente
entende um caminho do meio entre esses dois pontos, que é esse caminho da temporalidade, ou seja, dos temporalistas, em que, sim, a gente tem esse mapa amplo de passados e futuros, mas o nosso acesso a ele acontece só pelo momento agora, só pelo presente. O agora, ele é como se fosse esse ponto no meio da tela, em que, quando a gente pensa nele, a gente já está no próximo ponto. Mas se a gente for lembrar do Carlo Rovelli, que eu apresentei para vocês, ele diz que numa escala quântica, esse ponto, ele não é só um ponto, ele é algo muito mais complexo. E esse entendimento de o agora, se a gente amplia, esse ponto que seria o agora, talvez ele tenha algumas finas camadas, que seriam esses outros tempos, passados e futuros, que eu quero comentar com vocês. A gente falou aqui de passado, a gente fala muito sobre passado, presente e futuro. O Zimbardo, ele apresentou para a gente não 3 tempos, mas 6. Porque ele apresentou 2 lentes de passado, 2 de presente e 2 de futuro. Vou complementar essa lente com mais algumas escalas. A primeira coisa que eu fiz aqui foi ampliar esse nosso entendimento para a gente conseguir ver as diferentes cores aqui desses tempos. O ponto central é o agora. Fiquem comigo. Imaginem que no momento presente a gente está experienciando o mundo, a realidade ao nosso redor. Mas, a partir desse momento presente, a gente também consegue acessar, seja por memórias subjetivas ou pela nossa imaginação, que explora cenários potenciais, passados e futuros. Nessa exploração, a gente pode viver com a cabeça no passado ou no futuro, ou trazer esses passados e futuros como ferramentas para nos ajudar a concretizar algo no presente e construir esses futuros ou rememorar esses passados. Quando a gente começa a fazer isso, é como se essa entidade, tempo que a gente está falando aqui, ela se duplicasse para que de fora de si ela conseguisse se experienciar, ela conseguisse se observar. E esse tempo ciclo, ele, tanto para um lado quanto para o outro, ele vive esse espelho, em que a gente fala de tudo que tem para um lado no passado, se espelha e se reflete também nesse futuro. Vou apresentar isso aqui para vocês. Nesse mapa, a gente tem, primeiro, o entendimento desse todo, que é essa consciência que muitos desses povos ancestrais diziam que essa consciência era tudo que existia, ou seja, essa grande unidade que era uma consciência inteligente que em algum momento decidiu se experimentar e criou esse plano, essa realidade que a gente vive por aqui. E esse ser uno, por ser a única coisa que existia, ele também era infinito, como consciência. Depois dessa escala, a gente passou a viver essa escala da temporalidade. Ou seja, o tempo passou a existir. Dentro da lógica do tempo, a gente tem nascimentos, inícios, e na lógica contrária, aqui no final, a gente também tem destruição, morte e reinício desse ciclo, que é a lógica do tempo e da atemporalidade, do tempo e do fim do tempo. Quando a gente sai desse extremo oposto e vem de volta aqui para o agora, comentei com vocês, o agora é o tempo em que a gente consegue intencionar as coisas e agir a partir disso. Então a gente vive no agora esse ciclo de intenção, ação, intenção, ação. Tem um agora. Quando a gente espelha desse agora para o presente, como que a gente aprende no português? Não existe só um presente. Tem o presente simples e o presente contínuo. O que é o presente simples? Aqui. O presente simples, ele é o que é. Quando eu falo eu como, eu me visto, eu acordo, eu durmo, é o que é. No presente contínuo, é o que está se tornando. É onde existe esse movimento. E se tem movimento, tem possibilidade de mudança. É onde a gente consegue aplicar nossas intenções e ações para gerar transformações na realidade. Quando eu transformo essa realidade dual entre presente simples e presente contínuo, eu imagino futuros, e quando eu imagino, eles são somente futuros virtuais, eles não são reais. Como que a gente pode cada vez mais expandir aquelas bordas do agora para também buscar acessar e se conectar com esses conhecimentos ancestrais e futuros, mas sempre pensando a favor do presente.
Por isso, na Torus, a gente trabalha com muitos pesquisadores que se denominam como futuristas, principalmente afrofuturistas dentro do nosso projeto, mas a gente compreende o tempo nessa perspectiva integral. A gente não estuda só o futuro, ou só o passado, ou só o presente. Eu comentei também que ia explicar um pouquinho o virtual, que eu comentei ali, né, que não é real. O Pierre Levy tem um livro que chama O que é o Virtual, que é da década de 80 e até hoje é muito atual, que ele diz que o virtual, ele não faz oposição ao real. O virtual é tudo que existe somente como potência. É tudo que ainda não se materializou, é tudo que ainda não se concretizou. É tipo, quando você bota o milho da pipoca dentro da panela, ele potencialmente pode ser pipoca. Se vai ser, depende de você ligar a panela, esquentar a panela. Então, virtualmente, você tem pipoca. Mas só depois de preparar é que ela se realizou e se concretizou. Então, quando a gente fala desses mundos virtuais, dessas possibilidades futuras, a gente está falando, então, de um mundo que pode vir a ser, mas que ainda não se concretizou. Outro aprendizado super interessante é que o nosso cérebro é uma máquina do tempo, e não sou eu que estou dizendo, é o Jim Bonomano. Ele é um neurocientista que estuda como, por anos de evolução, o nosso cérebro se desenvolveu para essa perspectiva da gente estar aqui experienciando o agora. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui queria poder viajar no tempo? Poder visitar outros momentos da história? Quem aqui queria ter telepatia e poder ouvir ou se comunicar com outras pessoas pela mente? É meio... Agora, quem trocaria por ter telepatia, nunca mais poder se mover ou falar? Só tá por exemplo, numa cama, tendo o poder da telepatia. Ou quem trocaria esse movimento livre na vida, no momento presente, para estar só de observador em muitos tempos do passado e do futuro? O Jim Bonomano, ele diz que o nosso cérebro se desenvolveu como essa máquina super complexa de uma forma a possibilitar que a gente tenha não a telepatia, para que a gente tenha justamente o movimento, para que a gente tenha a linguagem. O cérebro, existem espécies hoje no planeta que são espécies, são uma espécie primitiva de estrela do mar, em que ela se fixa, quando ela nasce, ela nada e se fixa numa pedra. Quando ela se fixa na pedra, como ela sabe que ela não precisa mais se mover, porque a comida passa, e aí ela abre a boca e come, ela digere o próprio cérebro. Porque o cérebro se desenvolveu na natureza para que a gente possa se movimentar. E movimento não tem a ver só com andar de um lado para o outro, eu estou aqui falando. Mas o que é a fala, se não um monte de músculo se contraindo aqui dentro de mim, para que eu possa projetar essa linguagem, e assim como tudo que a gente falou até agora, a gente possa trocar todos esses conhecimentos em conjunto no momento presente. Da mesma forma, quando a gente pensa nessa evolução biológica do cérebro, o cérebro ele é uma máquina do tempo, que foi criado para a gente experienciar da forma mais bonita toda essa experiência integral do tempo, mas 1 segundo de cada vez. Porque quando a gente está ansioso, a gente não observa o que está acontecendo ao redor. A gente, eu tenho um amigo que comentou que ele estava lendo um material que falava sobre pais criando memórias afetivas com as suas filhas. E aí ele perguntou, e tinha uma pergunta, que era, pergunte para sua filha, ao invés de o que ela vai ser quando crescer, que superpoder ela queria ter, alguma coisa que estimule a imaginação. E ele fez essa pergunta. Na hora que ele perguntou, tocou o celular dele, era uma notificação de alguma coisa, não sei se do trabalho ou só do Instagram, e ele puxou o celular enquanto a filha estava falando, e foi olhando as notificações. Ele não lembra o que a filha dele respondeu, porque ele estava nessa atenção bipartida e ele não se manteve no agora. O Eckhart Tolle, inclusive, é um guru espiritual que fala muito sobre a gente aprender a viver no agora, né?
O cérebro é uma máquina do tempo desenhada para a gente viver no agora. Então a gente pode até acessar esses passados e futuros, imaginar e explorar essas memórias, mas é importante a gente voltar para o presente, bater o pé nesse momento agora e descobrir o que eu posso realizar no presente. É tudo uma questão de perspectiva. Esse pensamento circular ele pode fazer muito sentido para vocês, eu vi gente comentando assim, fazendo assim com a cabeça, ou a gente pode olhar e dizer assim, na minha experiência com o tempo, não faz tanto sentido. Depende muito do jeito que a gente olha. Esse objeto aqui que eu estou na mão, desde que eu subi no palco, ele é um torus. E ele mostra essa forma como a gente compreende o tempo. Eu posso olhá-la de uma forma 2D, como está aqui no desenho, ou como é a logo da Torus, em que eu posso ver e tentar escolher um desses círculos, um desses tempos circulares, e na hora que eu escolher um, eu vou ter que largar todos os outros, entender que esse tempo, na hora que eu escolho um, eu só vivo esse tempo linearmente. Mas, na verdade, a lógica do Torus, o que ele diz é que, na verdade, a gente vive um tempo de uma forma em que, quando a gente olha por uma perspectiva diferente, vou botar na tela para vocês, aqui. Quando eu deixo de olhar no 2D e eu passo a olhar no 3D, ou no nosso caso, daqui do 3D para o 4D no tempo, eu passo a entender que existem uma série, sim, de passados que influenciam no meu momento presente. Eu tomo novas decisões que constroem novos caminhos de futuro, mas com esses aprendizados de futuro, eu também ressignifico o que eu aprendi lá no meu passado e que me move a tomar novas decisões nesse tempo. Se eu volto para o 2D, se vocês olharem na altura dos meus olhos, botar um pouco mais assim para vocês, esse símbolo parece o 8 deitado que você comentou, que é o símbolo do infinito. Toda vez que a gente fala do infinito no 2D, a gente pensa que o infinito é dar voltas sobre nós mesmos. Mas, na verdade, é só uma visão numa perspectiva mais simples. O infinito, na verdade, é a gente explorar todas essas possibilidades, em todas essas direções de passados e futuros, mas lembrando que o ponto em que todas elas se encontram é aqui no centro, no presente. Essa é a perspectiva do Torus. E quando eu comecei a estudar isso, vou voltar um pouquinho. Minha formação foi em comunicação, design, tecnologia, e eu trabalhei por muito tempo nesse mercado, auxiliando marcas, muito focado nesse contexto de zeitgeist, da indústria, do mercado, dos profissionais, mas eu sempre tive esse interesse muito grande por tempo. E, dentro desse meu trabalho no mercado de comunicação e de marca, eu decidi me especializar e buscar mais conhecimento sobre tempo. Nos últimos 5 anos eu venho me dedicando exclusivamente e com muito mais atenção a esses temas. E eu achava, bom, vai ser uma festa solitária, que eu vou estar lá falando de tempo, de viagem no tempo, mas quem é que vai estar interessado nessas perspectivas no momento em que a gente fala tanto sobre futuro? Eu descobri que em 2009, o Stephen Hawking ele organizou uma festa para viajantes do tempo. E essa é a foto da festa dele, essa festa aconteceu, só que ele não convidou ninguém. E no dia seguinte da festa, a festa foi no dia 28 de julho de 2009. No dia 29, ele publicou em todos os jornais o convite. E ele espera que um dia viajantes do tempo possam ler essa notícia e ir lá visitá-lo. Parece, que incrível, né? Parece uma história solitária, inclusive a história que eu compartilhei com vocês, mas eu encontrei outros viajantes do tempo e parceiros que também estão estudando essas perspectivas. Essa imagem aqui, ela faz parte de uma organização que chama Time Machine Organization. O que eles são? Eles são um consórcio, ou seja, um grupo de organizações em conjunto, que começaram em Veneza e que hoje se expandiram por toda a Europa, que estão mapeando um Big Data sobre o nosso passado, para a partir disso a gente tomar melhores decisões para o futuro. O que chama Assassin's Creed. Esse jogo é da Ubisoft e ele reproduz momentos da história. A Ubisoft ela faz parte do Time Machine, eles estavam lá, inclusive, apresentando. Eles fazem parte, porque dentro do Time Machine, a gente pesquisa as histórias desses lugares na Europa no passado, e eles usam isso para construir os 3D dos jogos. Ou seja, os 3D eles são fiéis à história. E, para essa perspectiva, eles decidiram, inclusive,
construir versões educacionais dos jogos, em que você não precisa lutar, enfim, participar da história, você pode só viajar naquela simulação e ver como era o Egito Antigo, por exemplo. Essa é uma entre muitas das iniciativas do Time Machine. A gente tem hoje pesquisadores que estão desenvolvendo algoritmos que, por exemplo, leem livros que nunca foram abertos. Imaginem um livro que está muito antigo, que se abrir ele vai se desfazer. Dentro do Time Machine estão se desenvolvendo scanners 3D, que por meio de raio-x, você consegue ler cada uma das páginas do livro nas suas diferentes densidades sem nem abrir o livro. E digitalizar todo esse conhecimento. O mesmo com pergaminho, porque o algoritmo consegue pegar a curvatura do papel antigo. Só que essas letras, em muitos dos momentos, são conhecimentos que a gente não... línguas antigas que nem todo mundo conhece. Então, via iniciativas crowdsourcing, tem pessoas na internet traduzindo em tempo real o que estava dizendo nesses algoritmos. Essa iniciativa, esse mapa resume muito bem. Hoje a gente vive esse cogumelo informacional. Eu gosto muito desse mapa. A gente tem muita informação digital sobre o presente, mas quanto mais para trás, mais isso vai virando uma tripinha muito fininha. Porque a gente não tinha esse hábito de guardar, tem livros que se perderam, tem informações que estão só na mão de poucos. O que o Time Machine faz é expandir esse cogumelo, ou seja, digitalizar mais conhecimento sobre essa herança cultural, e a partir dessa digitalização, com mais informações sobre o passado, a gente consegue, inclusive, simular o que a gente não teve acesso. Porque, às vezes, eu não tenho acesso a uma informação de uma cidade, mas uma outra cidade que talvez passou com um barquinho por ali, registrou alguma coisa que pode me dar uma pista, e eu posso simular esses caminhos. O Time Machine usa isso não só para ter melhores informações sobre o passado, mas para a gente também discutir no presente como a gente pode ter uma melhor relação com o tempo. Ao longo do mês de setembro, eu recebi os principais PhDs do Time Machine para uma série de sessões em que a gente traduziu para uma linguagem não científica o que eles fazem. Essas sessões elas estão em inglês, elas estão disponíveis online nos perfis da Torus, mas o que a gente fez? Em todos os projetos da Torus, a gente traduz também, a gente faz uma transferência dessas credenciais em artigos também em português. Então, a gente tem tudo que eles falaram também nesses artigos no nosso Medium. E o que a gente... que estão aqui, né? E o que a gente aprendeu? Dentro desse universo do Big Data, a gente está, hoje, construindo... Olha só o espelho de novo. A gente está construindo um mundo espelho. A gente está construindo essa virtualidade, essa simulação de tudo que tem aqui ao nosso redor. Uma possibilidade da gente não ter que ir para o Egito, para experienciar o Egito. E da gente talvez não ter nem que ter que experienciar essa sala somente da mesma forma, né? Como a própria exibição, a instalação aqui embaixo, que mescla essas tecnologias. O Magic Leap, ele é uma ferramenta... Só para dar referência para vocês, se vocês quiserem ir atrás, o Kevin Kelly é um dos maiores pesquisadores de tecnologia do mundo hoje, ele é um dos editores da Wired, e ele é o autor dessa teoria do Mirror World, que é usada mundialmente. O Magic Leap é uma empresa de tecnologia que trabalha com realidade aumentada e que hoje eles já estão trabalhando no 2.0. Que o que é? Eles dizem que a gente tem o mundo físico, a gente tem a internet, que é o mundo digital, mas eles estão construindo, via realidade aumentada, novas camadas que vão se sobrepor ao mesmo mundo físico, criando o que eles estão chamando de Magicverse. Imagina você estar aqui e você fala, nossa, tinha que fazer buscar um documento no outro lado da cidade. Opa, não, o documento chegou porque eu não preciso me deslocar fisicamente para assinar algo, enfim, ou para resolver algo, para falar com alguém. O Magic Leap é um exemplo excelente, mas a maior parte das empresas de tecnologia hoje estão desenvolvendo alguma frente em realidade aumentada. O Facebook, inclusive, tem uma frente de realidade aumentada e virtual bem interessante nesse sentido. O que faz com que a gente aproxime cada vez mais o que a gente entendia como ficção científica da realidade. O sci-fi está virando sci-fact, né, em que a gente vê... eu gosto muito desse filme, que é... As atuações não são tão boas, mas eu gosto dos exemplos que eles trazem, que chama Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. E nesse filme tem um deserto que as pessoas
colocam óculos e elas saem andando no deserto. E não tem nada no deserto. Mas quando elas estão com óculos, elas estão num mercado que tem um monte de coisa acontecendo e barulho. Tipo a gente aqui, que está todo mundo no fone, mas na sala só se escuta a minha voz. No mercado é a mesma coisa, está tudo acontecendo na realidade virtual, a sala está vazia. E quando você chega na saída do mercado, no caixa, você bota numa esteira, igual esteira de aeroporto, o teu produto virtual, ele anda numa esteira, só que ele sai como se fosse teletransportado no filme, na realidade concreta, na outra ponta. E o que é isso, senão uma impressora 3D muito boa, né, que materializou o que era digital. Então, o Sci-Fi está cada vez mais se aproximando do Sci-Fact. Para fechar esse tema sobre a nossa relação do tempo do indivíduo que está se transformando, quando eu estava vindo para cá, eu sabia que eu ia falar muito sobre linguagem, e eu passei por essa porta. Tem esse artista que é o Laser 3,14 lá em Amsterdã, e tem a ver com o ângulo que os matemáticos colocam ali no Yin e Yang que eu trouxe para vocês. E eu achei curioso, eu assisti uma apresentação dele no TED Amsterdã no passado. E aí eu falei, olha que legal, eu nunca tinha visto pessoalmente nenhum grafite dele, nenhuma pichação dele pela cidade. E aí eu vi que tinha um papel ali no canto, eu disse, nossa, deixa eu ler de perto o que é esse papel. E tinha tudo a ver com o que eu vim falar por aqui. O papel dizia, a gente morre, e talvez esse seja o significado da vida, mas a gente constrói linguagem, e talvez essa seja a forma como a gente mede a nossa experiência na vida. Vou voltar. E eu acho que essa nossa conexão com linguagem é muito forte para a gente entender que não tem só passado, presente e futuro, tem presente simples e contínuo, tem memória e tem imaginação. A gente tem que encontrar novas palavras para dar conta de tudo isso que está acontecendo hoje ao nosso redor, de tão complexo. Para não deixar vocês na mão do ponto de vista do que está acontecendo na sociedade, eu trouxe também esse bloco para a gente fechar. Existe essa cidade na Noruega em que eles decidiram abolir o tempo. É uma cidade em que eles são muito no extremo norte, então por isso eles têm muitas horas de sol e quase nunca eles têm essa variação de dia e noite que a gente está habituado a ter. Então, assim, dá 3 horas da manhã, você vai ver alguém cortando grama, porque está claro, ou passeando. E eles falaram, gente, precisa mesmo disso, nesse horário é hora de dormir, nesse horário é hora de trabalhar. E eles decidiram abolir o tempo, entraram com lei mesmo e disseram, não vai mais ter tempo na nossa cidade. E aí, para você entrar na cidade, aqui é a ponte de entrada da cidade, você deixa o relógio preso na ponte para entrar na cidade. E que é um convite para a gente repensar essa nossa relação com o tempo do relógio, o tempo Cronos, né? Gosto muito de uma outra frase do Heráclitos, agora para falar de sociedade, não do indivíduo, que não há constante senão a mudança. A única constante que existe é que as coisas vão continuar mudando. E a gente vive numa sociedade de mudança acelerada, em que a gente não tem que buscar o conhecimento sobre o que está acontecendo agora. A gente tem que buscar a tranquilidade para viver um processo de aprendizagem que eu vou ter que estar buscando sempre. Então, nossa, mas mudou tudo, agora eu vou me desesperar. Se você vai se desesperar, isso vai acontecer amanhã e depois. É melhor a gente, enquanto comunidade, aprender a navegar essas mudanças de uma forma tranquila, do que achar, não, eu vou correr porque aí eu vou dominar a próxima e acabou. Não, porque vai mudar de novo, né? Só que hoje, nesse passo acelerado, a gente vive o que o Giorgio Agamben, um filósofo italiano, diz que é um deslocamento do tempo. Todo mundo que se entende como contemporâneo, a gente que está aqui, que se dispôs a vir aqui conversar sobre o que está acontecendo no tempo, a gente não se identifica exatamente com o que está acontecendo ao nosso redor hoje. E ele diz que todo mundo que é contemporâneo é quem não se relaciona exatamente com o que o tempo é no presente. Porque o que ele é no presente já é um vestígio, uma imagem do que ele foi, do que alguém fez ontem. E a gente está o tempo todo querendo construir o próximo passo. Então é como se a gente fosse esse relógio um pouco deslocado do seu eixo. Nesse mapa, eu tenho uma visão crítica que eu compartilho com todo mundo, inclusive com os meus amigos futuristas, que é a esse futuro limitado a um viés tecnológico. A um viés tecnológico quando não entendido a partir de uma abordagem humanista. Quando a gente fala da tecnologia só por uma abordagem tecnicista.
quando a gente busca entender a tecnologia como o que serão as ferramentas possíveis, os usos possíveis dessa máquina, quais são as atualizações que ela vai ter daqui para frente. Tá, qual é o impacto que ela vai ter na humanidade? Como a gente vai se relacionar enquanto humanidade com essas tecnologias? Quando a gente só fala da tecnologia tecnicista desprovida da humanidade, acontece um futuro em que a gente... Vou mostrar aqui para vocês. Que é um futuro em que a gente conseguiu prever a invenção dos carros autônomos. Lá na década de 70, tinham futuristas que já falavam sobre isso, mas a gente não conseguiu prever a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Minha apresentação está fixa, mas essa imagem ela é um GIF. E ela mostra que a gente conseguia imaginar, a TV vai mudar, o trabalho vai mudar, o carro vai mudar, mas as relações serão o homem sustentando a família, casamentos heterossexuais monogâmicos, em que a lógica hierárquica de trabalho continua, em que o capital continua sendo a base do que move esse trabalho. Ou seja, é muito fácil para a gente botar uma tecnologia nova tipo Jetsons e dizer que tudo vai ser diferente, mas não pensar o que isso implica do ponto de vista humano. Então, na TODES, quando a gente está estudando, mesmo quando a gente está estudando futuro, a gente parte para essa abordagem sociopolítica, cultural, econômica, comportamental, o que faz com que, em alguns momentos, as pessoas entendam que tá, mas então vocês são contra o avanço tecnológico, é isso? E para isso, trago esse livro, chama O Futuro do Novo, ele é super recente também, de uma editora que é especializada em tempo, e que ela fala que se a gente entender que a gente não pode questionar o que está acontecendo no momento presente, ou seja, se a gente não puder questionar a tecnologia, ela se torna automaticamente um elemento autoritário da sociedade. Não, mas como assim? Não, você é muito retrógrado de não querer implementar essa nova tecnologia. Pera, mas ela é a tecnologia que vai trazer, que nesse momento eu vou conseguir gerar a interação que eu preciso de qualidade para esse grupo de pessoas que vão estar interagindo com elas. Como que eu vou fazer esse passo acontecer da melhor forma possível? E nesse ponto, esse livro ele traz essa reflexão, essa crítica de fato, a tudo que é novo, a tudo que é futuro. E é ótimo, porque sim, só com a crítica ao que é o novo é que a gente vai desenhar o próximo novo, né? Então, eu acho ótimo fazer esse tipo de reflexão. Isso, inclusive, já aconteceu. Não é a primeira vez que a gente vive um ciclo do futurismo. O futurismo italiano ele era uma corrente artística em que também previa esse progresso acelerado da humanidade. O que pouca gente, todo mundo que fala do futurismo italiano pela lógica tecnológica, não comenta é que eles se tornaram nazistas e fascistas. Porque nesse caminho do progresso a qualquer custo, se alguém diz que pela tecnologia tudo bem descartar a parte da humanidade, não, mas é em prol do progresso. E esse movimento já aconteceu. Então, tem um livro publicado sobre esse caminho do Manifesto Futurista Italiano. E o caminho aqui é para que a gente estude o tempo nessa perspectiva mais integral. Que a gente compreenda os movimentos que já aconteceram no passado para desenhar esses cenários de futuro. Não à toa, o nosso maior estudioso do tempo hoje, o Yuval Harari, que é autor do Sapiens, do Homo Deus e do 21 lições para o século XXI, ele está falando de futuro, mas ele é um historiador. Ele foi primeiro estudar como a gente evoluiu até aqui culturalmente, biologicamente, para falar desse passo por vir, e agora, e no terceiro livro, para materializar tudo no presente. Ele estudou esses três eixos que a gente está falando por aqui, né? Tem um movimento que eu acho muito bom, que se conecta com tudo isso, que é o Time Well Spent. Um funcionário do Google, o Tristan Harris, ele percebeu que a gente estava acelerando na tecnologia e a gente estava cada vez mais upgrade a tecnologia, e em alguns momentos downgrading, ou seja, a gente está evoluindo a tecnologia, às vezes sem olhar do ponto de vista, tá, mas o que isso vai impactar na humanidade? Pode ser positivo, mas que tal se a gente desenhar essa linha pensando como isso pode ser positivo à humanidade? E ele fundou esse movimento que chama Time Well Spent. Ele tem um laboratório que a TODES admira bastante, que chama Center for Human Technology, é um centro de estudos de tecnologias humanas, que explora como a gente pode estudar a tecnologia a partir de vieses mais humanos, de abordagens mais humanas.
Então, sim, a gente pode falar de muitas mudanças que estão acontecendo hoje por uma lente otimista. As tecnologias estão chegando e com isso a gente está mudando várias métricas, vários índices. Tem pessoas que estão mudando, estão conseguindo outros trabalhos, tem pessoas que estão saindo da pobreza, não estão no limiar da miséria. Essas métricas são lindas. O Steven Pinker fala sobre esse progresso nesse livro que chama Enlightenment Now. Mas na conferência de Davos, no início desse ano, gostei muito da fala da Winnie Byanyima, que é uma diplomata da Uganda, que ela falou: não adianta eu olhar só a métrica da tecnologia se eu estou ignorando a métrica da qualidade da vida dessas pessoas que estão ao redor. Porque adianta eu dizer que essa pessoa não está mais na métrica da pobreza porque subiu 0,01 centavo de dólar enquanto ela ganha. Ela ainda está passando fome. Só matematicamente que ela não está fora da estatística. Como que eu olho para essa estatística? Eu estou medindo as coisas erradas. Como a gente mede, de fato, a qualidade das relações humanas e não só a estatística tecnológica tecnicista, né? Com essa conexão, a gente entende que tempo também é essa nossa conexão com cultura. Essa cultura, e cultura ela não é... A gente compreende cultura como entretenimento, muitas vezes, né? Mas aqui eu estou falando da cultura como vetor de transformação social, ou seja, essa sociocultura. Quando a gente compreende essa cultura, hoje a humanidade está imersa numa cegueira cultural orientada somente ao futuro. Quando a gente passa a balancear esse tempo e compreender o que a gente já viveu, para onde a gente quer ir, o que eu posso fazer no presente, eu tenho uma perspectiva mais integral sobre o tempo. O que é esse tempo da sociedade? O Zeitgeist, né, que a gente estava comentando por aqui. Eles são todas as ideias e as crenças que definem um período particular da história, um momento em que a gente vive. Só que assim como o tempo do Carlo Rovelli quântico são muitos, o Zeitgeist ele não é só um. Quando eu estudava Zeitgeist há alguns anos atrás, eu achava que o espírito do tempo era global, ele era um só. Até descobri que o que estavam me vendendo como, vou fazer um estudo de futuro da indústria de comunicação. Na verdade, o que estavam me apresentando era o presente de um outro lugar que ainda não chegou aqui. E esse tempo, o William Gibson, inclusive, autor de ficção que inspirou Matrix, ele dizia que o futuro ele já está aqui, ele só não está igualmente distribuído, né? Então, toda vez que me falavam sobre o futuro, na verdade, era o presente de um outro lugar. E aí eu descobri que, na verdade, eram esses espíritos do tempo, de muitos lugares diferentes, interagindo. Só que esse espírito do tempo, ele é composto por muitas pequenas partes. Eu já falei de algumas delas para vocês, mas eu vou reforçar os pontos que são essenciais ao nosso dia a dia, trabalho. Que é o tempo residual, que são os códigos, linguagens, comportamentos que já estão desalinhados. É aquela hora que a gente fala uma palavra que não faz mais sentido e todo mundo presta atenção, que fala, opa, uma linguagem aqui que mostra que essa pessoa não está vivendo o tempo presente. O que está acontecendo? O que ela falou? Que está sendo usado um termo que hoje a gente entende que é racista, ou que é pejorativo, ou que, enfim, que não faz sentido. São esses tempos residuais. Tem um tempo dominante, que é o tempo do momento presente, códigos culturais que definem a realidade ao nosso redor, que para mim é um dos que a gente mais tem que ter atenção, porque justamente por ser dominante, a gente não questiona. É o que está dado ao nosso redor. Então a gente fala, não, mas as coisas são assim, né? Mas é assim que as coisas estão funcionando na sociedade. O tempo dominante é o próximo residual. Então a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção quais são os códigos que deixam de fazer sentido e também estar atento a quais são os tempos emergentes, ou seja, as evidências desses novos códigos que vão moldar as próximas linguagens, comportamentos e culturas. Estou te dando um trabalho, né? Nesse meio do tempo entre tudo isso, o Bauman diz que a gente vive um interregno, que no italiano é o reino do meio. O interregno para os italianos era aquele momento em que um reinado acabou, o rei morreu, mas a gente não tem um substituto ainda, a gente não sabe quem vai ser o próximo monarca. E aí o império todo, a sociedade inteira fica assim, nossa, o que vai acontecer agora? A gente não sabe, porque o que estava ali
não faz mais sentido, mas o novo ainda não chegou. E a gente está vivendo meio que um momento assim, né? Um momento em que é uma época regressiva, que a gente vê umas coisas que não fazem sentido acontecendo ao redor na sociedade, mas é uma transição para o avanço que está por vir. E muito inteligente, o Bauman já falava disso há muito tempo, né? E por que é importante a gente fazer esse entendimento entre passado e futuro? O Jorge Santayana é um pensador que diz que aqueles que não podem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Ou seja, se a gente estiver só orientado ao futuro, só a próxima coisa, alguém já passou por isso, se duvidar, a própria sociedade já passou por isso, a gente vai cair no mesmo erro. E não significa que a gente vai virar nostálgico, significa que a gente vai estar aberto a cometer novos erros, que a gente vai aprender com o que já aconteceu e, à medida que a gente vive novas coisas, também gerar essa memória e legado como aprendizado para as próximas civilizações. Isso, para mim, foi um dos aprendizados mais bonitos sobre tempo. Entender que, quando a gente desenha o nosso futuro, na verdade, eu não estou desenhando o que vem à minha frente, eu estou desenhando o que será meu legado para as próximas gerações que utilizarão como um conhecimento ancestral. Então, o que é passado ou futuro, né, dentro dessa lógica. Outro aprendizado importante para mim é a gente entender que o mercado ele é uma expressão da sociedade, e nunca o contrário. A gente não pode entender, não, porque a sociedade é o público consumidor do mercado, então o zeitgeist é moldado a partir do que o mercado está dizendo que precisa acontecer na sociedade. Lembrem sempre, como parte da sociedade civil, que a sociedade é quem molda o mercado, e não o contrário. Se a gente reforçar essa linguagem, esse aprendizado sobre o tempo, a gente não cai nesse cenário congelado no tempo que a gente vive hoje, né? Quando a gente olha para o tempo ao redor, a gente vive um cenário de crise climática global, os protestos acontecendo pelo mundo, pautados por uma ativista de 16 anos, falando coisas que assustam grandes nomes da política mundial. A gente vive um momento em que a Amazônia passou a ser pauta em questões que já influenciavam e impactavam a Amazônia há anos e há décadas. A gente tem um grupo de estudos notórios e que semanalmente a gente discute uma dessas pautas sobre Zeitgeist. E a gente fez um encontro com uma pesquisadora que há 16 anos faz mapeamento sobre queimadas de origem humana dentro da floresta e essa relação de impacto que a gente está gerando, né? E é muito interessante como agora a gente está falando de pautas que, na verdade, elas deveriam ser contínuas para a gente. E que elas não deveriam deixar de ser presentes amanhã também, né? Eu participei desse festival lá em Amsterdã, ele chama Beyond Next. Para quem não sabe, Amsterdã é uma das cidades mais conhecidas por ser uma das cidades mais circulares do mundo. E o que é essa circularidade? Parece, é de ser quadrado e de ser circular. Quadrado é tipo o antigão e circular é o moderno. Não. É o que a gente antes chamava de sustentável. Hoje, ser só sustentável não faz mais sentido. Porque ser sustentável faz sentido num mundo em que você tem balanço entre o que você produz e o que você descarta. Só que hoje a gente já vive assim, a gente já está no déficit, a gente já está no cheque especial do planeta. Então a gente precisa viver, na verdade, um cenário de impacto positivo, de climate positive, e não de sustentabilidade, não de balanço. Circularidade é quando eu penso essa cadeia como circular. Eu penso um produto que sairá da minha fábrica já pensando em como ele vai voltar. Até a Coca-Cola está produzindo, hoje ela está com uma campanha, esqueci de trazer essa foto, jogando a responsabilidade aqui para o outro lado. Mas, ao mesmo tempo, nesse cenário de impacto, é um cenário em que a gente passa a dizer, cara, se tu não vai fazer essa outra parte porque tu quer que a marca faça tudo e tu vai jogar no chão, é melhor não comprar. Como a Patagônia, como várias outras marcas têm se posicionado dessa forma. E no festival Beyond Next, que eu recomendo vocês seguirem, o CEO da Ansim fala desse impacto do que está por trás do preço do que a gente compra, né? Ele comenta que um trabalhador da H&M numa fábrica em Bangladesh ganha $86 por mês. Se a H&M dobrasse o pagamento de cada trabalhador, o custo de uma camisa seria de 16 a 33 centavos mais alto. Se eles aumentassem o custo da camiseta de 12 a 25 centavos, isso faria com que o trabalhador ganhasse um salário mínimo.
De acordo com esses cálculos, se a Zara pagasse salários dignos aos trabalhadores das fábricas, um par de jeans custaria apenas 23 a 50 centavos a mais. Isso poderia significar que 20 mil crianças entre esses trabalhadores, crianças que têm entre 5 e 14 anos, que são forçados a trabalhar em Bangladesh, teriam a possibilidade de voltar à escola em um ciclo vicioso de pobreza que acabaria para 387 mil famílias que trabalham nas fábricas fornecedoras da Zara. E é uma coisa que na hora que a gente pega ali a peça de R$20 e pensa, ai, nossa, é baratinho e que bom para a gente não pensa nesse preço que não está sendo visto, né, que não está sendo pago, que é um impacto que é de todos nós. Dentro dessa mesma perspectiva, desse mesmo impacto, recomendo muito o livro Economia Donut, que fala sobre essa perspectiva da economia circular, que tem se instaurado. Quando eu peguei meu último voo para cá, aliás não, foi para essa conferência na Alemanha, no finalzinho tinha um asterisco que dizia assim, se você marcar aqui, você compensa a emissão de carbono do seu voo. E aí você paga extra 50 centavos de euro. Eu fiquei, gente, por que isso não está embutido na passagem? Por que é um negócio escondido no final? E a diferença é isso, é 30 centavos, 25 centavos. Só que a gente ainda deixa isso como opção. E a gente não vive mais um cenário de mudança climática. Não, a gente vive um cenário de crise climática global. E nesse cenário da sociopolítica, do comportamento da sociedade, é importante a gente olhar para esse cenário mais complexo, que pode ser otimista, mas eu vejo pela lógica da utopia possível. Como que a gente constrói isso a partir do presente? Por isso a gente desenvolveu uma iniciativa que chama Navigators. É uma iniciativa onde a gente navega por essas mudanças em curso do Zeitgeist, mas não só pela lente da tecnologia. A gente fala sobre comportamento, cultura, sociopolítica, a gente leva essa iniciativa para pessoas e organizações dentro de marcas. E a gente vai fazer um pocket dela durante o Stufa, agora durante a programação do Stufa também. Então eu vou compartilhar muito mais sobre Zeitgeist durante essa semana. Mas, resumidamente, quem tiver... Funcionando? Alô? Me escutam? Sim? Mas o que a gente faz a gente ajuda organizações dentro do Navigators a navegar por esses desafios e oportunidades do século XXI, mostrando para eles tudo isso que, quando a gente chega com um relatório bonito para falar, olha só como você vai implementar essas tecnologias, ou você vai usar essas tendências de comunicação, ou você vai compartilhar esses movimentos, como tem um cenário mais complexo por trás. E a gente não compartilha esse cenário complexo para assustar, mas sim para que esse público se entenda como agente dessas mudanças. Só assusta quando a gente se entende como plateia. Quando a gente se senta no sofá e vê, vai mudar e eu não sei o que vai acontecer. Se eu entendo que eu sou agente da mudança, a mudança vai acontecer a partir das minhas ações também. Essa foi a capa do Financial Times em setembro. O Financial Times é um dos jornais mais conservadores sobre economia americano. E a capa do Financial Times apresentava esse novo posicionamento, essa nova agenda, em que eles diziam, capitalismo, é hora de dar um reset. Não está funcionando do jeito que está. Os negócios precisam fazer lucro, mas eles precisam aprender a ter pelo menos propósito. E olha que esse é o jornal que tinha a perspectiva mais conservadora do mercado, dizendo, também, né, quando a gente vai olhar quem está mais plugado à inovação, tem muitas outras possibilidades. Aqui a foto do jornal para dizer que aconteceu, que foi em setembro. A Nancy Fraser, ela vai mais longe. Ela é autora de um livro que chama Feminismo para os 99%, que ela fala que a maior parte dos movimentos hoje que dialogam com minorizados, com povos historicamente minorizados, falam somente com essa 1% da camada, que é quem já tem direitos, quem já estava numa camada mais privilegiada, e aí que vai entrar na empresa. Tá, mas quem nunca teve acesso a toda essa estrutura até hoje? O que a gente faz? Ela tem esse livro, Feminismo para os outros 99%, e ela é autora desse livro que chama The Old is Dying and the New Cannot Be Born. O novo está morrendo, o velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu. Esse livro não está publicado ainda no Brasil. Quem quiser ter mais aprendizados dele, eu tenho um monte de notas de aprendizados das sessões de estudo. Posso super mandar por e-mail, tem meus contatos no final.
Mas a visão dela foi uma das melhores apresentações para mim do que está acontecendo nesse momento sociopolítico do mundo. De como enquanto a gente está brigando por direitos de um lado, por reconhecimento, o capital do outro lado está se mantendo como sempre foi. E é como assim, joga uma isca para eles brigarem ali do outro lado e a gente está... Só que o dinheiro mesmo continua parado nos mesmos lugares. E é por isso, inclusive, que governos extremistas criam situações em que falam, vamos cortar os direitos de todo mundo. Tipo, joga ali uma isca para todo mundo olhar para o outro lado, para não notarem que eles estão dominando um outro cenário, né? Estou chegando no final. A Nancy Fraser, para mim esse é o resumo do livro dela, uma das frases que eu mais gosto, ela diz, o neoliberalismo, sob qualquer pretexto, não é a solução, mas o problema. O tipo de mudança que a gente exige hoje só pode vir de um outro lugar, de um projeto que, no mínimo, vai ser anti-neoliberal ou, se não, anticapitalista. E tal projeto só vai se tornar uma força histórica quando incorporado em um bloco sociopolítico contra-hegemônico, ou seja, quando as pessoas se unam para instaurar essas mudanças, para legislar e realizar essas mudanças. Essa frase, que é a capa do livro da Nancy, não é dela, ela usa, inspirada no Gramsci, que é um autor que, assim como Bauman, fala sobre esse interrênio, né, esse momento em que a gente sabe o que a gente não quer mais, mas a gente ainda não sabe muito bem o que vai vir depois. E, justamente por a gente não saber o que vem depois, na Taurus a gente se junta para viajar nessa experiência no tempo, em busca do que vai ser esse próximo nível de consciência humana. A gente não tem essa resposta, mas o que a gente tenta fazer é navegar essas mudanças em conjunto para que esse entendimento de sociedade do futuro, ele não seja uma sociedade a serviço só de um, mas seja uma sociedade a serviço de todo mundo. Já que a gente está falando do poder de mudanças, é super importante a gente lembrar que mesmo um único indivíduo, mesmo quando em uma tentativa de silêncio, pode gerar uma mudança enorme ao redor do mundo. Porque nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Obrigado, gente.